Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Costa e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a específica de Biologia do vestibular da FUVEST. Nesse vídeo vamos ver as principais questões de Biologia que são cobradas e além disso vamos ver como que a FUVEST elabora essas questões, como que a FUVEST cobra as questões de Biologia no seu vestibular. E eu também quero saber de vocês o que vocês acham do vestibular da FUVEST como um todo. Não só da parte de Biologia, mas o vestibular como um todo. Vocês acham um vestibular muito difícil, um vestibular médio ou um vestibular fácil? Vocês acham que o vestibular da FUVEST é um vestibular que seja justo para a educação aqui no Brasil? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de cada um de vocês, beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre a específica de Biologia da FUVEST logo após a nossa vinheta. Antes de tudo, pessoal, preciso falar para vocês como que eu analisei as questões do vestibular da FUVEST, as questões de Biologia. Então, eu peguei várias provas anteriores e analisei questão por questão. E nessa análise, eu pude perceber que a FUVEST tem um padrão para elaborar as questões da específica de Biologia. E qual foi o primeiro padrão que eu percebi, pessoal? O primeiro padrão é que as questões de Biologia têm muita interpretação de texto. Então, a FUVEST ela dá um enunciado com a informação e o candidato precisa interpretar essa informação para poder responder as questões. Então, a primeira dica que eu já dou para vocês, treinem bastante interpretação de texto, porque é a base do vestibular da FUVEST na parte de Biologia, é interpretação de texto. E muitos candidatos têm dificuldade de interpretar textos. Então treinem interpretação de texto, porque vai ajudar muito vocês na parte de Biologia. E o segundo padrão que eu também percebi, pessoal, é que a parte de Biologia do vestibular da FUVEST, ela é multidisciplinar. Ela é muito conectada com a Geografia e também conectada com a Matemática. Como que a Biologia, nesse vestibular, está conectada com a Matemática? Eu percebi, pessoal, que a FUVEST dá muito gráfico na parte de Biologia, muita interpretação de gráfico. Então é muito importante que você, como candidato, treine bastante interpretação de gráficos lá na parte de matemática. E além disso, eu também percebi que muitos vestibulares da FUVEST cobrou que o candidato elaborasse gráficos na parte de Biologia. Então o candidato precisa esboçar gráficos, elaborar gráficos. E não são gráficos muito complexos não, pessoal. Os gráficos que eu pude perceber são gráficos lineares, daquela reta linear. Então, a FUVEST cobra muito que o candidato esboce gráficos com reta linear da função de primeiro grau. Lembra, pessoal? Então, primeira dica, vocês precisam saber interpretação. E segunda dica, vocês precisam estudar muito gráficos. Interpretação de gráficos e o esboçamento, construção de gráficos, beleza? E eu também percebi que a Biologia está conectada com a Geografia. E como que eu percebi isso? Em algumas provas eu percebi que alguns termos da Geografia apareciam na prova de Biologia. Então o termo pluviosidade, por exemplo. O que é pluviosidade? Pluviosidade é a quantidade de chuva que cai numa determinada região. E a pluviosidade a gente estuda mais em geografia. Eu, por exemplo, quando fiz o meu ensino médio, eu estudei esse termo na matéria de geografia. Então, o candidato precisava saber o que era pluviosidade para poder responder a questão. E além disso, eu também verifiquei que uma questão, ela também trazia sobre a duração do dia no verão e a duração do dia no inverno. Então, a duração do dia do verão, do inverno, né? As características das estações do ano a gente também estuda em geografia. E o candidato precisava saber que no inverno, geralmente o dia dura menos e no verão o dia dura mais. Então, olha como a Biologia está integrada com geografia no vestibular da FUVEST. Então, as três principais dicas, pessoal, as três primeiras dicas. Saibam interpretar gráficos e construir gráficos e também estudem bastante geografia, alguns termos da geografia, porque são muito cobrados juntamente com a prova de Biologia, beleza, galera?
E agora que você já entendeu essa parte de interpretação e de multidisciplinaridade, vamos ver os principais temas da biologia que são cobrados na específica da FUVEST. Vem aqui comigo! E aqui, pessoal, esses são os 4 grupos principais da biologia que são cobrados na específica de biologia do vestibular da FUVEST. Então, todos os anos, a gente encontra questões envolvendo ecologia, zoologia, genética e fisiologia humana e fisiologia de outros animais também, beleza? Mas quais os principais temas de cada tópico desse o vestibular da FUVEST gosta de cobrar? Então, vamos ver primeiro os principais assuntos da ecologia que são muito cobrados no vestibular da FUVEST. Então, esses aqui são os principais tópicos da ecologia que a FUVEST gosta de cobrar. Então, todos os anos tem alguma questão envolvendo relações ecológicas, cadeia alimentar, fatores bióticos e fatores abióticos, diversidade biológica, densidade populacional, ciclos biogeoquímicos e poluição. Mas como que a FUVEST monta essas questões? A FUVEST, pessoal, ela gosta de criar uma situação. Você vai ter que interpretar a situação da questão para você poder responder o que está sendo pedido, beleza? Para vocês entenderem direitinho como que a FUVEST cobra esse tipo de questões, vamos ver um exemplo que caiu em um dos vestibulares da FUVEST. Então aqui, pessoal, a gente tem uma questão que fala o seguinte: o esquema representa um costão rochoso e alguns dos organismos comuns que nele vivem. Então aqui a gente tem um costão rochoso e esse costão rochoso está colonizado por todas essas espécies de seres vivos aqui, por essa comunidade. E aí ele fala o seguinte: com base no esquema, responda. Qual é o organismo que apresenta maior densidade populacional nesse trecho do costão rochoso representado no esquema? Então, olha aqui, olha o termo densidade populacional sendo cobrado. Então, muitas das vezes, o aluno não sabe responder essa questão porque ele não sabe o que é uma densidade populacional. Então, a questão parece ser difícil, mas às vezes não é difícil. É porque a FUVEST gosta de cobrar esses termos. Então, olha o termo densidade populacional aparecendo. Então, se você saber o que é densidade populacional, você já responde a letra A. Vamos para a letra B? Cite um fator biótico e um fator abiótico que podem atuar nesse ambiente. Olha, mais 2 termos da ecologia aparecendo no vestibular. Fator biótico e fator abiótico. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal? Que a FUVEST, na parte de biologia, gosta de cobrar esses termos. Eu sei que é chato decorar esses nomes de fator biótico, fator abiótico, densidade populacional, mas infelizmente muitas coisas da biologia a gente tem que decorar. Então a FUVEST ela gosta que o aluno saiba o significado de alguns termozinhos da ecologia, beleza? Então quando você estiver estudando na parte de ecologia e aparecer esses termos, densidade populacional, fator biótico, fator abiótico, competição, mutualismo, anota o significado desses termos, porque a FUVEST gosta de criar questões envolvendo esses termos e o aluno precisa saber do significado de cada termo para responder a questão, beleza? Vamos ver agora a letra C. A letra C fala o seguinte: com relação ao esquema, preencha as lacunas da frase que se encontra na folha de respostas utilizando os níveis de organização a seguir. É possível fazer ajuste de concordância de plural e singular. Então, o que a questão C está pedindo? A questão C deu essas palavras aqui e a gente vai ter que usar essas palavras para poder preencher a lacuna. Então, quais são as palavras? Molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, indivíduo, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. Então, olha como o vestibular da FUVEST cobra a questão. Ele está cobrando vários termos, ele deu vários nomes, e o aluno precisa saber o que é cada termo desse. Então a FUVEST cria questões assim, com alguns nomezinhos que são chatos de decorar às vezes, mas o candidato precisa saber, beleza? O candidato sabendo o que é uma molécula, o que é uma célula, ele responde a questão muito fácil. Então vamos responder essa letra C para vocês poderem saber como é que se responde uma questão da FUVEST? Então olha, aqui
é a letra C e a gente vai ter que completar essas lacunas, ó, de acordo com essas palavras que ele deu aqui. Então vamos ler, ó, letra C. O costão rochoso é o ambiente característico de dos ou das. Então vamos ver aqui. Então, ó, ele quer saber o que é um costão rochoso. O costão rochoso é uma molécula? Não. É uma célula? Também não. É um tecido? Não. É um órgão? Também não. É um sistema? Também não. É um organismo ou um indivíduo? Também não. Porque, como a gente viu, ó, se a gente olhar aqui para a figura do costão rochoso, o costão rochoso tem vários indivíduos, várias espécies. Então, ele não é só um organismo ou um indivíduo. O costão rochoso é uma população? O que é uma população? População são um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Aqui nesse costão rochoso, todos os indivíduos são da mesma espécie? Não. Aqui ó, a gente tem várias espécies nesse costão rochoso. Então não é uma população. É uma comunidade? Vamos ver se é uma comunidade. Aqui, esses seres vivos aqui formam uma comunidade? Sim, eles formam uma comunidade. O que é a comunidade? Comunidade é o conjunto de seres vivos de espécies diferentes que vivem, que compartilham um determinado ambiente. Que nesse caso, o ambiente é o costão rochoso. Só que no costão rochoso só tem isso? Só tem seres vivos? Só tem fatores bióticos? Não. No costão rochoso, a gente também tem fatores abióticos, como, por exemplo, a luz solar incidindo ali no costão rochoso. Então, ó, a gente já vai para ecossistema. O que é ecossistema? Ecossistema é um conjunto de indivíduos de várias espécies de seres vivos que compartilham determinado local, que nesse caso é o costão rochoso, e que também estão envolvidos por fatores bióticos e abióticos. Então, aqui no costão rochoso, a gente tem fator biótico? Tem, que são os seres vivos. A gente tem fatores abióticos incidindo aqui? Temos, por exemplo, a luz solar. Então, se a gente tem fatores bióticos e fatores abióticos, o costão rochoso é um ecossistema. Então, ó, aqui a gente preenche como ecossistema. Então, o costão rochoso é um ambiente característico de um ecossistema, beleza? Então, olha como que o vestibular da FUVEST cobra as questões. Então, ele vai dar alguns termos, o candidato precisa saber o significado desses termos para poder responder a questão. E às vezes o candidato acha que é muito difícil, mas não é muito difícil. Bastava apenas ele saber o significado daquelas palavrinhas ali. E agora vamos ver os principais assuntos da zoologia que são cobrados no vestibular da FUVEST. Pessoal, a FUVEST gosta de criar questões que envolvam características dos grupos de animais. E que grupos são esses? Os principais grupos de animais que caem no vestibular da FUVEST são as aves, os mamíferos, anfíbios, répteis e peixes. E o que vocês precisam saber de cada grupo de animal desse? Vocês precisam saber as características e adaptações de cada um desses grupos. Ou seja, cada grupo desse tem uma característica e tem uma adaptação. E a UERJ forma questões envolvendo a característica desses grupos e as adaptações desses grupos. Para vocês entenderem, vamos analisar a questão a seguir. Essa questão aqui, pessoal, eu separei de propósito porque é uma questão de botânica e zoologia ao mesmo tempo. E a FUVEST gosta de fazer isso, relacionar vários assuntos da biologia em uma única questão. Então, a FUVEST gosta de criar questões que envolvem botânica junto com zoologia. Então, vamos ver o que essa questão fala, Os esquemas mostram cortes longitudinais de flores de duas espécies diferentes, A e B. Então, essa é uma flor da espécie A e uma flor da espécie B. E elas se diferem um pouco nas suas características. E ele fala o seguinte, baseado nos elementos listados na figura, responda ao que se pede. Vamos analisar apenas a letra C, porque é a letra C que está relacionada com a zoologia. O que a letra C fala? Dada a morfologia da flor da espécie A, cite um animal nectarívoro que se alimenta de néctar, que poderia polinizá-la, justificando sua resposta, levando em conta uma adaptação desse animal. Olha a palavra adaptação aparecendo, levando em conta a adaptação desse animal relacionada à capacidade de polinização dessa flor. Então, vamos analisar aqui a flor da espécie A. A gente pode ver que essa flor aqui é comprida.
Então, não vai ser todo animal que vai conseguir polinizar ela. Então, que animal poderia polinizar essa flor? Um animal que tivesse bico, correto? Ou seja, então a gente já sabe que é uma ave. Então, uma ave que tem uma característica, uma adaptação de ter um bico comprido, vai conseguir polinizar essa flor aqui. Porque ó, o néctar fica bem aqui embaixo da flor. Então, apenas um animal que tem um bico comprido vai conseguir alcançar o néctar daqui e, consequentemente, vai ajudar na polinização dessa flor. Então, ó, a característica de um grupo de animal aparecendo. Que grupo é? O grupo das aves. Qual é a característica? Qual é a adaptação? O bico grande, o bico comprido, para poder alcançar o néctar nessa flor aqui, que é longa. Beleza, galera? Então, deu para ver como é que a FUVEST gosta de criar questões envolvendo zoologia? É bem simples, só basta analisar com bastante cuidado, beleza? E agora vamos ver os principais assuntos de genética que são cobrados no vestibular da FUVEST. Os principais assuntos de genética, pessoal, são esses aqui. As leis de Mendel, a primeira e a segunda lei de Mendel. Vocês precisam saber fazer um quadrado de Pinet. Precisam saber o que é fenótipo, o que é genótipo. Precisam saber o que é proporção genotípica, o que é proporção fenotípica. Precisam saber o que são alelos dominantes e recessivos e também precisam saber elaborar heredogramas, beleza? Então, todos os anos cai alguma questão de genética envolvendo um desses assuntos e você, como candidato, precisa dominar esses assuntos, beleza? Vamos ver uma questão para a gente ver mais ou menos como que o vestibular da FUVEST cobra as questões de genética. Então, a questão fala o seguinte: em uma variedade de petúnia, as flores podem ser brancas, rosas ou roxas. Suponha que essas cores de flores resultem de pigmentos cuja síntese é determinada por genes com segregação independente. Então, olha aqui a lei de Mendel aparecendo, pessoal. Então, vocês precisam saber lei de Mendel. Olha só como ela aparece. Ela aparece disfarçada. Não falou abertamente que é a lei de Mendel. Mas, ó, a gente sabe que as leis de Mendel falam sobre a segregação independente. Então, olha só. A lei de Mendel aqui aparecendo de uma forma disfarçada. Então, vocês precisam estudar a primeira e segunda lei de Mendel, beleza? Que participam de uma mesma via metabólica conforme esquematizado abaixo. Então aqui ele mostra a via metabólica. E ele fala o seguinte: apenas a presença de alelos dominantes. Olha, então vocês precisam saber o que são alelos, o que é dominância, o que é recessividade. Apenas a presença de alelos dominantes em cada um dos loci determina enzimas ativas capazes de mediar as respectivas etapas na produção de pigmentos. Então, olha só como que a pergunta aparece, como que os termos aparecem nas perguntas. Então, ó, letra A. Quais são os possíveis genótipos de uma planta que apresenta flores rosas? Então, vocês precisam saber o que é genótipo. Quais são as proporções genotípicas? Ó, proporções genotípicas, tem que saber o que é a proporção genotípica e fenotípica, esperadas entre os descendentes do cruzamento de plantas com genótipos azão-azinho, bezão-bezinho, com azinho-azinho e bezinho-bezinho. Então, ó, olha o quadrado de Pinet aqui aparecendo. Então, ó, ele dá os genótipos dos pais, né, das plantas parentais, e através desse genótipo vocês vão ter que fazer o quadrado de Pinet. Então, vocês precisam saber fazer quadrado de Pinet para poder responder as questões. E olha a letra C aqui. Qual é a proporção fenotípica esperada no cruzamento de indivíduos heterozigotos para os dois loci? Então, aqui, olha o termo proporção fenotípica aparecendo. Então, vocês estão conseguindo entender, pessoal? A FUVEST cobra esses termozinhos, esses nomes, loci, proporção genotípica, proporção fenotípica. Ela gosta de criar assuntos, né, questões com esses termos, e o candidato precisa saber o significado de cada um desses termos, beleza? E agora vamos ver um pouco sobre a fisiologia humana e fisiologia dos animais. Como que a fisiologia humana e a fisiologia dos outros animais é cobrada no vestibular da FUVEST, pessoal? Primeiro de tudo, galera, vocês precisam saber que os grandes grupos de animais possuem uma fisiologia diferente. Então, um grupo vai ter um sistema respiratório de um jeito, outro grupo vai ter um sistema respiratório de outro jeito, ou seja, as aves, os mamíferos, os anfíbios, os répteis e os peixes vão ter fisiologias que são particulares, que são inerentes a cada um desses grupos.
Então, o que a FUVEST gosta de cobrar em relação à fisiologia dos animais, pessoal? Ela gosta de cobrar exatamente isso aqui, ó. As características fisiológicas de cada um desses grupos. Ou seja, vocês precisam estudar a fisiologia desses 5 grupos de animais, das aves, dos mamíferos, dos anfíbios, dos répteis e dos peixes, e também a fisiologia humana, beleza, galera? Vamos ver agora uma questão bem simples sobre a fisiologia humana que caiu em um dos vestibulares da FUVEST. Então, uma questão bem recente, pessoal, uma questão sobre o coronavírus, e a questão fala o seguinte: analise a resposta imunológica à infecção do organismo pelo coronavírus do tipo SARS-CoV-2 associada à Covid-19, a variação na quantidade de vírus no organismo, os sintomas quando presentes, as possibilidades de diagnóstico da infecção por 2 métodos X e Y ao longo de 20 dias após a infecção. Então aqui ele dá um esquema e a gente tem que analisar cada esquema desse, beleza? Vamos analisar apenas a questão C, porque é a questão que eu quero que vocês analisem bem, porque é uma questão multidisciplinar. Então, ó, a questão fala o seguinte: a resposta imunológica à infecção do SARS-CoV-2 pode causar inflamação pulmonar. Isso resulta um acúmulo de líquido nos pulmões, o que prejudica a troca gasosa, diminuindo a saturação de oxigênio no sangue. Como o acúmulo de líquidos nos pulmões interfere na troca gasosa? O que acontece com o pH do sangue quando ocorre diminuição da saturação de oxigênio? Mais uma questão aqui, pessoal, que eu quero chamar a atenção de vocês. Lembra que eu falei que a FUVEST gosta de criar questões multidisciplinares e questões da biologia de 2 temas diferentes? Então aqui, ó, essa questão C está pegando uma questão sobre doença, que é o coronavírus, sobre a inflamação que ele causa no pulmão, que leva ao acúmulo de líquido no pulmão, e ele está relacionando com a fisiologia humana do sistema respiratório. Então vocês têm que entender um pouquinho da doença e como que a doença atrapalha na fisiologia do sistema respiratório. Então aqui uma questão de fisiologia humana associada com uma questão de doença. Então é muito simples. Qual seria a resposta? Como ocorre o acúmulo de líquido no pulmão, esse acúmulo de líquido vai impedir, vai bloquear a troca gasosa entre os alvéolos pulmonares com a corrente sanguínea, porque a gente sabe que o oxigênio ele vai para o sangue, ele sai dos alvéolos e vai para o sangue, e o CO2 sai do sangue e vai para os alvéolos. Se o pulmão estiver cheio de líquido, essa troca gasosa fica comprometida, há um bloqueio nessa troca gasosa, beleza? Então, olha uma questão de fisiologia humana aparecendo com uma situação de doença. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que a FUVEST gosta de criar questões assim, questões multidisciplinares, envolvendo 2 assuntos diferentes, beleza, galera? E para a gente fechar com chave de ouro, pessoal, eu quero falar com vocês agora, trabalhar com vocês um pouquinho da interpretação. Lembra que eu falei para vocês que a FUVEST é um vestibular muito interpretativo? Então, pois bem, e como que cai a interpretação na específica de biologia da FUVEST? Na maioria das vezes, pessoal, a interpretação cai na forma de gráfico. Então, vocês precisam treinar interpretação de gráfico. Então, ó, eu vou chamar essa primeira situação aqui, ó, esse gráfico, como uma primeira informação. Então, o que a FUVEST faz? A FUVEST ela vai dar uma informação na forma de gráfico. Você vai ter que interpretar essa informação para poder resolver a questão. Então, olha só o que essa primeira parte fala. A atividade das enzimas é influenciada pelo pH do meio. O gráfico abaixo mostra a velocidade de reação de 2 enzimas que atuam na digestão humana, pepsina e tripsina. Então, ó, ele já deu uma informação inicial. A informação está na forma de gráfico. Então, tem que interpretar essa informação através do gráfico. Então, aqui, ó, nesse eixo a gente vê a velocidade de reação das enzimas e aqui o pH. E qual a informação que o gráfico está me dando? O gráfico está me falando, ó, que a pepsina ela atua num pH baixo, ou seja, num pH ácido. Num pH de 0, que vai de 0 até um pouquinho antes de 4. E aqui, ó, no topo, eu vejo que a maior velocidade de reação da pepsina está quando ela está num pH 2. Ou seja, olha a informação que o gráfico está me dando. O gráfico está me dando que a maior velocidade de reação da pepsina é no pH 2.
Então já sei que para a pepsina agir bem no meu organismo, o pH do meu organismo tem que estar em 2. O pH do meu estômago, por exemplo, porque a pepsina ela age no estômago. Então, se o estômago tiver um pH próximo de 2, ó, a pepsina vai estar agindo na sua maior velocidade. E aqui desse lado, ele me dá a velocidade de reação da tripsina. Então, ó, se a gente vê, ó, a tripsina ela começa a agir num pH um pouquinho abaixo de 6 e vai até mais ou menos o pH 10. No pH 10, ó, ela já para de agir. E aqui ó, no topo, o topo de velocidade da reação da tripsina ó, está no pH 8, que é um pH já básico, um pH já alcalino. Então, qual a informação que o gráfico está me dando? Que a tripsina ela tem uma maior velocidade de reação, ela trabalha melhor quando está num pH 8, então bem próximo de 8. Então, quero que vocês entendam isso, pessoal. Vocês precisam saber interpretar gráficos, porque a resposta da questão vai estar no próprio gráfico. Então, você vai ter que interpretar o gráfico para poder responder corretamente a questão, beleza? Então, eu sei que eu estou sendo um pouquinho chato, pessoal, mas vocês precisam entender isso. Vocês precisam trabalhar interpretação de gráficos, porque a resposta vai estar no próprio gráfico da questão, beleza, galera? E se você gostou dessas dicas, já deixa o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica sobre o vestibular da FUVEST. Tem um amigo, uma amiga que também está se preparando para a específica de Biologia do vestibular da FUVEST? Manda esse vídeo para eles, para vocês estudarem juntos. Um abraço e até a próxima aula!